faço cumprimento à igreja. Como muitos podem ver, é a primeira vez que eu estou subindo aqui realmente para trazer uma palavra. E eu estou muito nervoso e temeroso. Irmãos, eu vou trazer uma breve palavra para nós iniciarmos o culto de domingo. E é algo que Deus realmente tem ministrado no meu coração nas últimas semanas. Eu vou começar, na verdade, trazendo um breve testemunho do que aconteceu no final do ano passado. No aniversário da igreja, o pastor Walter me convidou para abrir o culto também. E eu falei, não, pastor, não quero, acho que não estou me sentindo preparado, né? E no final das contas não abri. Passaram-se 3 semanas, a mamãezinha, a pastora Lu, falou, Joe, querido, dia 26, abriu o culto, e aí? Não sei. Falei, nem respondi, demorei quase um dia para responder. Orei bastante, pensei, né, jejuei, conversei com a minha esposa, mas decidi estar aqui, porque é importante, faz parte, né? E eu quero começar lendo em 1 Pedro 4:11. Amém, vamos ficando de pé. Amém. Então, 1 Pedro 4:11 diz: Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, a palavra sempre é bem clara como nós devemos servir a Deus. Sempre com um coração sincero. E mais do que um sentimento de servir a Deus, é uma atitude, né? Nós devemos realmente querer estar aqui e querer servir a Deus, né? E eu trago primeiramente isso na minha vida, porque foi esse passo que eu quis dar, né? Publicamente com a igreja, de estar aqui. E Deus, a palavra ela também é muito clara, se a gente for para 1 Coríntios 10:31, os irmãos podem ficar tranquilos que eu vou ler aqui. Elas dizem como a gente deve agir, né? Portanto, quando vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira... só até o 31. Então, devemos estar aqui para servir o Senhor com coração sincero e vamos nos preparar para realmente estar adorando Ele agora. Amém? Por qualquer outro motivo, Pai, inclina o Teu ouvido, Pai, para essa igreja agora à noite. Nos prepara, Senhor, para realmente podermos receber a Sua palavra e entendermos o que o Senhor tem para nos dizer hoje, Pai. Abençoa realmente os nossos corações, amolece os nossos corações e nos prepara, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Mas, por favor, nos abençoe essa noite, Pai. Por favor, Pai. Amém, igreja. Que venhamos realmente louvar a Deus. Que seja uma atitude consciente, amém? Vamos entoar esse cântico engrandecendo o nome dele, amém? Peço que vocês estejam em oração agora, se entreguem realmente. Sei que muitas coisas podem ter acontecido hoje, muitas coisas na semana, mas que vamos realmente focar nesse momento para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor, amém? Deus, te louvamos e te engrandecemos, ó Pai. Pedimos a Deus que o nosso louvor suba como incenso suave a Ti, ó Senhor. Queremos ser, ó Pai, aqueles adoradores que o Senhor procura, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, ó Pai.
Em nome de Jesus, ó Pai, receba, Deus, a nossa oração, o nosso louvor e as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Amém? Todos aqui nessa noite creem que o Leão de Judá prevaleceu. Ele é o único digno no nosso louvor, amém? Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e dirão: o Senhor aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Irmãos, essa música, ela fala que o Leão de Judá prevaleceu. Ele é o Deus que tudo pode, o Todo-Poderoso. E independente da situação que estamos passando, independente das lutas que Deus nos deu, Ele é fiel para estar com a gente. Ele não dá um fardo mais pesado do que a gente possa carregar. E Ele está conosco. Então, se Ele prevaleceu, tenha fé. Independente da luta, independente da provação, Deus vai te fazer prevalecer, amém? Independente do que esteja acontecendo, nossa, está muito difícil, eu não consigo. Tenha fé, fé em Deus, pois Ele é o único poderoso o suficiente. Os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Glória, Senhor.
Te louvamos, ó Pai. E só pra te adorar e fazer teu nome grande, que te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Pra te adorar, Senhor. Amém, Senhor. Pai, louvamos o seu nome, Pai. Louvamos a Deus, pois Tu és grande, Tu és grandioso, Tu és glorioso. Tu estás assentado, ó Deus, sobre um trono, o trono de justiça, Senhor. Não há nada e nem ninguém, ó Deus, mais poderoso que Ti. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá. Ele voltará para governar.
que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que nos alumbra, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá Ele voltará para governar as nações em amor. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que nos amou. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que nos amou. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que nos amou. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Amém, igreja, todos aqui creem que há um leão que ruge, o Senhor Todo-Poderoso. O descendente de Davi, o homem mais notável. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Amém. Louve o nome dele, igreja, nesse momento. Diga com suas próprias palavras o quanto ele é santo, o quanto ele é digno de todo louvor. Engrandeça o nome dele, pois ele é o único rei, o único que está assentado sobre o trono. Deus, te louvamos, ó Pai, tu és grandioso, Senhor. Ó Pai, clamamos pela sua presença neste lugar, ó Pai. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.
A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Todos aqui têm a fé no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem mover, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Amém, igreja. Ainda continuo nervoso, não é a segunda vez que eu acho que melhoraria. Não perdendo respeito, claro. Irmãos, esse momento a igreja já está acostumada. É um momento que a gente fala de dízimos e ofertas. Agora sim? Legal. Irmãos, esse é o momento que a igreja já conhece, que a gente fala sobre dízimos e ofertas. Mas é um momento que a gente... às vezes está um pouco mais por dentro do que é falado lá fora. Aqui? Ah, é verdade. Pô, a igreja pode se assentar. Todo mundo esquece. Acho que faz parte. E a gente sempre escuta lá fora, né, crítica muito forte nesse momento, né? A igreja é corrupta, se Deus é autossuficiente, por que a gente precisa dar dinheiro para a igreja, né? E a gente, que é uma igreja, né, que já tem um entendimento maior, né, a gente entende que esse é um momento muito precioso, né, essa é uma ação muito preciosa, e que ela está distorcida, e que a gente precisa resgatar. Né? E é importante, né, os irmãos colocarem sempre, deixar sempre, relembrarem, né, que Deus ele é autossuficiente. Deus não precisa de nada que a gente possa oferecer, mas a gente precisa de Deus. Né? Lá em Romanos 11:35, fala assim: quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Né? E em Romanos 12:7 e 8, se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Então, igreja, nós que reconhecemos, né, Deus e temos o Jesus como nosso Senhor e Salvador, entendemos
que nós devemos continuar essa obra de Jesus aqui na Terra. E não é só através de ofertas monetárias, existem diversas formas. Você pode trazer primícias, você pode amar alguém simplesmente, você pode ajudar a limpar a igreja. Então existem diversas formas. E todas essas, quando são feitas com um coração sincero e com amor, são uma oferta que Deus recebe com muito amor. Né? E o Senhor sendo bom e misericordioso conosco, e como nós reconhecemos isto, vamos realmente gastar a nossa vida aqui na igreja servindo, né? Fazendo a sua oferta fiel. Então aqueles que puderem, quiserem, por favor, tragam com alegria. Amém? Senhor, agradecemos a Tua presença na vida dessa igreja. Pai, continua capacitando nós de tantas formas que nós não conseguimos nem expressar. Abençoa aqueles que puderam trazer as ofertas hoje, mas abençoa também aqueles que não puderam, Senhor, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Reconhecemos, Deus, que nós não fazemos nada por merecer, mas mesmo assim aceita essa oferta nossa sincera, e nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Amém. Temos um recado apenas hoje. Tem como projetar? Amém. Igreja, 9 de fevereiro, temos o nosso compromisso anual, que é indispensável para toda igreja. Não é só quem é do conselho, não é só quem participa ativamente. Todos os membros devem estar aqui. Horário a definir. O pastor vai passar ainda no grupo da igreja, mas estejamos todos aqui. Amém? Amém. Amém. Então, eu convido o pregador da noite. Glória a Deus. Amém. Pode colocar aqui. Estou nervoso. Amém. Deixa eu orar para você. Senhor, abençoa o Cassiano essa noite, Senhor. Nós convidamos a entrar nos nossos corações. Por favor, nos prepara a escutar tudo o que o Senhor tem para nos dizer através da vida do Cassiano, Pai. Nós sabemos que o Cassiano tem se preparado, se santificado, Pai. E tem sido um servo fiel, Pai. Abençoa a vida dele. E amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Parabéns. Deus abençoe mais. Aleluia. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus. Amém? O nosso irmão, muito ousado, muito corajoso, entregou essa palavra para nós assim que chegou, né? Assim que esteve aqui à frente para poder compartilhar a igreja. Tudo que devemos fazer deve ser para glorificar a Deus. E as canções que ministramos ao Senhor também, que Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor, Ele é o leão da tribo de Judá, o trono de justiça é ao qual Ele se assentará por toda a eternidade. Na verdade, já está assentado. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Então vamos continuar glorificando o Senhor, adorando, exaltando, servindo a Ele, abrindo os nossos corações. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito no coração de cada um de uma forma especial. Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, e você deixa o seu coraçãozinho preparado como uma terra fértil, sabe aquela terra que você planta a sementinha? E por ela ser fértil, ela vai crescer, germinar e dar muito fruto? É assim que nós temos que ser quando começamos a ouvir a palavra do Senhor. Deixa ela entrar. Vocês vão ver a coisa linda que é sentir a presença de Deus. Como eu já estou sentindo agora e trêmulo, como meu irmão ali falou, né? É difícil estar aqui em cima, é uma responsabilidade tão grande. Temos medo de errar, né? Mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado força, saúde, coragem e ânimo para servi-lo com alegria. Amém? Amados, vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. As crianças, é verdade. Por favor, as crianças, para nós orarmos, abençoarmos para ter o momento de estudo da palavra. A dinâmica hoje está um pouquinho diferente, né? Nosso pastor deixou na mão dos irmãos o trabalho de hoje. Então nós temos que nos acostumar com isso, né, pastor? Precisamos nos acostumar com isso. Mais alguma criança? Todos somos crianças, né? Mas não como esses pequeninos, né? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor este ministério.
Meu Deus, a vida da Jennifer, Senhor, que se dispôs a pregar a Tua palavra de uma forma lúdica, de uma forma especial, no coração dessas criancinhas, crianças abençoadas pelo Senhor, porque elas já têm andado no caminho juntamente com a família, Senhor. E eu sei que o Senhor tem planos e propósitos para a vida dessas crianças, não só para essas, mas de todas as outras, de outros familiares que compartilham da mesma fé conosco nesta igreja. Nós oramos e as abençoamos, declaramos, ó Papai, que as promessas do Senhor hão de se cumprir na vida dessas crianças. Pedimos que o Senhor as proteja e as livre de todo o mal, onde elas estiverem, que elas possam ser a luz do Senhor, que elas possam, Senhor Deus, sentir a Tua santa e maravilhosa presença. Nós abençoamos a vida delas e este ministério infantil em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode acompanhar a tia, tá bom? Vamos lá, lindão. Glória a Deus. Passamos para o ministério da palavra, então. Atos, capítulo 9, por favor. Glória a Deus. Vou deixar a minha água preparada aqui. Cassiano, você sabe que fala bastante, né? Tem que tomar cuidado. Amados irmãos, o tema da pregação de hoje é: caminhe na luz de Cristo. Caminhe na luz de Cristo. Porque nós caminhamos, mas às vezes não caminhamos na luz de Cristo. E isso é perigosíssimo. Porque se você não está na luz de Cristo, você está na escuridão. E quando estamos na escuridão, há muitos perigos. Você não sabe quem pode vir te atacar. Você não sabe se vai bater em alguma coisa ou se vai cair num buraco. Você não sabe se pode se machucar ou perder a própria vida. Por isso é importante andar na luz. E espiritualmente falando, todos esses acontecimentos ruins que podem vir sobre as nossas vidas, é o nosso inimigo que deseja. E ele quer nos derrubar, quer nos machucar, quer nos parar. Mas se permanecermos na luz de Cristo, isso não vai acontecer. Porque se nós estamos na luz de Cristo, nós estamos em Cristo. Amém? Olha só, vamos fazer a leitura desse texto, Atos 9, o verso 1 e 2 a princípio, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Continuemos o verso 3. Seguindo ele estrada fora, a aproximar-se ele de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então apareceu uma luz súbita para Saulo, porque ele estava perseguindo aqueles que eram do caminho, aqueles que andavam no caminho, aqueles que andavam na luz, aqueles que andavam em Cristo. Paulo, que nesse momento ainda era Saulo, os perseguia. E o desejo dele era um desejo de morte, um desejo de maldade para aqueles que eram do caminho. Mas Jesus apareceu para ele numa forma de luz, resplandecente, muito forte. Porque Jesus é a luz do mundo, amém? Glória a Deus. Mas olha só que coisa linda. Se eu perguntar à igreja, quem é a luz do mundo? A igreja vai falar? Mas a igreja também pode falar, nós somos a luz do mundo também. Há um texto no Evangelho de Mateus, se não me engano, capítulo 5, que fala, vós sois a luz do mundo. Se sobrar tempo, nós vamos fazer a leitura desse texto também. O que eu quero dizer? Aqueles que estão no caminho de Cristo, se são perseguidos, é a mesma coisa de estar perseguindo Cristo. Então o Senhor se levantará por nós. Aquele que peleja contra a igreja de Cristo, peleja contra o próprio Deus. Não tenham dúvida disso.
se vocês estão sendo afrontados, se nós estamos sendo colocados numa situação de perigo, de afronta, ei, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Não tenha dúvida disso. Tem um irmão que eu sempre lembro dele, é o irmão Hamilton, ele é um presbítero, já tem uma certa idade. E quando eu caminhava com ele, aprendendo a evangelizar pessoas enfermas, ele chegava naquele leito de hospital e falava, já comentei isso com a igreja, mas é bom lembrar. Ele falava, você conhece Cristo? A pessoa falava, conheço. E aí ele já emendava outra pergunta, mas você conhece Cristo de ouvir falar? Ou você conhece Cristo de andar com Ele? E eu quero deixar essa pergunta para a igreja hoje. Conhecemos a Cristo apenas de ouvir falar? Porque o pregador está falando? Porque o irmão falou outro dia? Porque ouviu uma pregação? Ou um vídeo na internet ou na televisão? Ou de andar com Ele? Ou de estar próximo dEle? De sentir o calor dEle? De ter intimidade com Ele? Nós precisamos avaliar nossa vida. Porque talvez não conheçamos a Jesus de andar com Ele, mas apenas de ouvir falar. Saulo já tinha ouvido falar de Jesus, e por isso ele estava perseguindo os cristãos, aqueles que eram do caminho. Interessante que a palavra caminho aqui, ela está em letra maiúscula, como se conferisse um título aos discípulos de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus Cristo são aqueles que são do caminho. Qual caminho? O caminho da luz, o caminho da verdade, o caminho para Deus. E a igreja é o caminho. A igreja é aquela que tem a luz, é aquela que tem o Espírito Santo e que deve estar caminhando para a direção do Senhor. Todos os dias nós devemos nos lembrar, eu faço parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, eu sou membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho que andar com Ele, eu tenho que permanecer nele, eu tenho que ser luz como Ele é luz. Nós precisamos lembrar disso constantemente, senão nós começamos a sair dessa luz e começamos a ir para as trevas, para um lugar de escuridão, onde você pode se machucar, onde você pode perder a sua vida e se afastar do Senhor. E nós não queremos isso para a vida da igreja, muito pelo contrário. Que essa luz brilhe mais e mais e mais e mais nas nossas vidas. Porque nós precisamos, não só por nós, mas por aqueles que olham para nós. Ei, não se esqueçam também, pessoas estão olhando para nós. A Bíblia relata muitos homens que andaram na luz, que andaram com Deus. E eu quero apenas pincelar com vocês alguns desses homens. O primeiro que eu separei aqui foi Noé. Falamos um pouquinho sobre Noé na escola bíblica de hoje. Tenho sentido a falta de irmãos, tá? E é uma responsabilidade de toda a igreja estudar a palavra de Deus. Estamos à disposição, não percam a oportunidade. Tá bom? Hoje nós falamos um pouquinho sobre a aliança que Deus fez com o seu povo depois que o dilúvio acabou. E ele salvou Noé e sua família. E a Bíblia fala, lá em Gênesis, no capítulo 6, que Noé era justo, ele era íntegro, era reto diante do Senhor. A Bíblia fala que Noé andava com o Senhor. E a coisa mais linda que eu aprendo na pessoa de Noé, assim como no nome dele, é que quando nós andamos com Deus, nós podemos descansar. E Noé significa descanso. Noé descansou na arca, amém? Então, mas como será que foi esse descanso de Noé naquela arca, né? Tinha muito trabalho, né? Tinha que cuidar da família, tinha que cuidar dos animais, e passava-se por problemas, talvez ansioso, quando que vai acabar essa chuva, quando eu vou sair dessa arca, né? Então, ainda assim, ele descansou no Senhor. E esse era o significado do seu nome. Ele andou com Deus. E o Senhor o salvou. E nós sabemos que a arca de Noé simboliza a igreja. Nós somos como a arca que o Senhor mandou Noé construir. Um outro homem que andou com Deus, e foi lindo o começo do ministério deste homem, que foi Abrão. Abram comigo, por favor, em Gênesis, no capítulo 17, versos 1 e 2.
Eu vou pedir licença para os meus irmãos aqui. Eu quero fazer a leitura desse texto na versão da NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Não sei se alguém tem essa Bíblia aberta aí, a NTLH. Alguém tem? NTLH? Glória a Deus. Vamos lá então. Gênesis 1 e 2. O que eu tinha escrito aqui, para a gente falar um pouquinho a respeito de Abraão, é que na versão Revista Atualizada fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. É Deus falando para Abrão. Pouquinho depois o Senhor já muda o nome dele para Abraão. Então o que significa andar na minha presença e ser perfeito? Gostei muito da versão da NTLH, porque essa daqui não é NTLH não, essa aqui é revista, né? É RA, né? Espera aí, eu preciso abrir para vocês esse outro texto que é melhor para compreender, tá bom, queridos? O Rafa tem? Rafa, lê para nós, por favor, versos 1 e 2. Bem alto, tá, querido? Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você, lhe darei muitos descendentes. Amém, obrigado. Olha só, o que é ser perfeito? Ser obediente ao Senhor e andar com o Senhor. É isso, ter comunhão com Deus. Andar na minha presença e ser perfeito. Nessa versão aqui, significa o que o nosso irmão leu ali. É ter comunhão com Deus. É obedecer a Deus. É isso que é ser perfeito. Somos perfeitos? Não. Porque ainda estamos aprendendo a ter comunhão com Deus e a obedecer. O caminho de um cristão é um caminho que deve levar à perfeição. Tem um texto bíblico, se eu não me engano é Eclesiastes, que fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai clareando, clareando, até que o dia se torne perfeito. Vamos pensar em vereda como um caminho que você está andando. E aí, à medida que você vai caminhando, vai clareando as coisas até que se torne perfeito. Não se tornou perfeito ainda. Mas nós temos que chegar lá. Essa é a nossa missão, é uma das nossas missões. Chegar à perfeição. O que é a perfeição? Obediência total a Deus. Comunhão intensa com o Senhor. Amém? Então nós falamos da pessoa de Noé, falamos um pouquinho da pessoa de Abraão. E a coisa linda é que quando Deus falou para Abraão, ande na minha presença e ser perfeito, ali o Senhor começa a estabelecer uma aliança com ele. Eu vou te abençoar, eu vou te dar terra, eu vou te dar descendência. A sua descendência será multiplicada. Né? Então havia bênçãos prometidas para Abraão se ele andasse com Deus. Tem bênçãos para nós, amados. Tem bênçãos, muitas bênçãos. Se nós andarmos com Deus, se nós andarmos na luz de Deus. Porque nós somos aqueles que são do caminho. E ainda que venham pessoas como Saulo, porque Saulo ainda não era servo de Deus, ele achava que era. E tem gente que acha que é servo, mas não é, né? Temos que tomar cuidado com isso também. Por isso que o Senhor Jesus precisou aparecer para ele e ter ali um tete-a-tete com ele. Né? Então, se nós andarmos na presença como Abraão, se tornou Abraão, seremos abençoados, isso sem sombra de dúvida. Então, por que eu digo isso? Porque também existem nomes na Bíblia que quando a gente fala, a gente já associa a algo bom. Por exemplo, Enoque. Quem foi Enoque? Enoque é aquele homem que andou com Deus. E porque ele andou com Deus, ele foi arrebatado. Todo mundo sabe disso. É algo que é sempre lembrado. Mas talvez o que nem todos saibam é que não existiu só um Enoque na Bíblia. Teve outros Enoques na Bíblia. Teve um Enoque que era da genealogia de Caim. E quando nós estudamos, a gente percebe que essa genealogia de Caim é uma genealogia que tende ao mal. Pessoas más, pessoas ruins, pessoas perversas. Então Caim, quando ele se afastou da presença do Senhor, ele ficou longe do Senhor, longe da luz do Senhor, porque ele escolheu isso. Todos lembramos da história? Ele matou o seu irmão, deveria proteger seu irmão, mas o matou. E o Senhor foi ter com ele. E depois daquela conversa bem calorosa do pai, né, do Senhor com Caim, Caim se retirou da presença do Senhor. Ele foi para longe da presença do Senhor.
E quando nós lemos, estudamos ali, comecinho de Gênesis, a gente percebe que ele coabitou com uma mulher, não sabemos o tempo ao certo, mas ele edificou uma cidade, e essa cidade ele deu o nome de Enoque. E ele teve um filho que chamava-se Enoque. E depois tem toda essa descendência, essa geração que veio de Caim, que era tendenciosa ao mal. Então, muitas vezes, a gente caracteriza, classifica ou reconhece uma pessoa pelo nome dele. Nós não devemos ser conhecidos pelo nosso nome, mas pelo nosso ser, pelo nosso caráter, pela nossa atitude. Cuidado. Às vezes a gente fica seguindo nomes que são reconhecidos, glorificados, têm estandarte, mas não tem vida com Deus e o caráter, não adianta. Às vezes o nome não é tão importante quanto a personalidade, quanto o caráter, quanto a atitude daquela pessoa. Atrele a sua atitude, a sua personalidade, o seu caráter ao seu nome. E quando o seu nome for lembrado, reconhecido, e tem que ser para a glória de Deus, aí sim, vamos lembrar desse nome. Quero ser como a minha irmã, quero ser como o meu irmão, fulano de tal, que andou com Deus, que se submeteu à palavra do Senhor, que servia, que amava, que cuidava. Aí sim nós podemos lembrar desse nome. Então percebam que não havia só aquele Enoque que andou com o Senhor, e por causa disso o Senhor o levou. Então nós estamos falando, né? O título da nossa ministração de hoje é Caminhe na Luz de Cristo. Enoque caminhou com Deus e foi levado para o Senhor, né? Deus o levou para si, a Bíblia diz. Então, se nós caminharmos, continuarmos caminhando com o Senhor, Ele vai nos levar para Ele. É só uma questão de tempo. E eu creio que não falta muito tempo para isso. Uma outra curiosidade, né, a respeito desse nome Enoque, que tinha Abrão, teve uma outra esposa, depois que a sua mulher Sara morreu. O nome dela era Quetura. Desculpa, eu preciso falar, porque eu tenho uma necessidade muito grande de compartilhar com a igreja alguns ensinamentos que às vezes não é falado. Abraão, depois que sua esposa morreu, ele se casou novamente com uma mulher chamada Quetura. E ela teve alguns filhos, e um desses filhos também se chamou Enoque. Então, algumas curiosidades para despertar a vontade dos irmãos de ler e conhecer mais a respeito das Escrituras. Então nós falamos, como lemos ali em Abraão, que andar com Deus é conhecê-lo, imitando, mudar seu modo de viver. E isso significa andar com Deus. A palavra do Senhor fala em 1 João, ali no capítulo 2, que fala: aquele que ama a Cristo, ou que conhece ao Senhor, aquele que conhece o Senhor, também deve andar como Ele andou. Se nós conhecemos o Senhor e falamos que conhecemos, não pode ser só de ouvir falar, mas de andar com Ele. Porque a palavra diz isso. Irmão, você pode colocar para a gente, por favor? 1 João 2, versos 5 e 6. Acompanhe aqui comigo, queridos. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Então nós vamos ser aperfeiçoados se guardarmos a palavra. Como que você vai ser aperfeiçoado se você só vem domingo na igreja? Não está vindo na escola bíblica, não participa das células, ou não ouve ministrações em outros momentos que tem oportunidade? Porque há convites e não são poucos, são muitos. Quer ser aperfeiçoado? Tem que andar na palavra, ouvir a palavra, ler, meditar, perguntar, responder, falar sobre a palavra. O amor, e o que é aperfeiçoado? O amor de Deus. O amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Nós aprendemos a amar mais, a compreender as pessoas, a ter aquela questão da empatia, se colocar no lugar da pessoa. É tão fácil julgar ou criticar alguém de forma rápida. Mas a gente não lembra que se pode se colocar no lugar dele, o que essa pessoa passou, como ele foi tratado para ele se tornar a pessoa que ele se tornou hoje. Então, quando nós andamos na palavra e somos aperfeiçoados no amor de Deus, a gente tem uma facilidade maior de se colocar no lugar da pessoa. E aí fica mais fácil de amar essa pessoa também. Sabemos que estamos nele. Se você está se submetendo à palavra do Senhor, sendo aperfeiçoado no amor de Deus,
Você está nele. Você pode dizer, eu tenho convicção de que estou no meu Senhor Jesus. Porque você está andando na palavra. O amor de Deus em você está sendo aperfeiçoado. Agora, essa parte aqui, eu fico receoso, chama a nossa atenção. Temos que tomar cuidado. Aquele que diz que permanece nele, esse deve, olha só, é um imperativo aqui. Esse deve andar assim como ele andou. Você vê como é importante conhecer as Escrituras? Conhecer os Evangelhos? Os Evangelhos falam exatamente como o Senhor Jesus andou sobre a terra. Amando, ensinando, servindo, sofrendo. Muito sensível à voz de Deus. Orava o tempo todo. E quando eu falo o tempo todo, era de dia, era de noite, era de manhã, era em muitos lugares. Ele sabia a necessidade que tinha de buscar o Senhor, porque ele falava, eu preciso fazer, a minha comida é fazer aquilo que o meu Pai mandou. Essa era a maior necessidade de Cristo. Qual é a sua maior necessidade no dia de hoje? Satisfazer as vontades da tua alma? Ou da tua carne? Comer bastante, passear bastante, dormir bastante, jogar bastante, dançar bastante, muito videogame, muitos filmes, muitas séries. O que você tem colocado como prioridade na tua vida? Então é algo que nós temos que tomar cuidado, porque andar como Jesus andou é buscar sempre entender, compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. A cada ano que passa, mais difícil fica de ficar firme como em Cristo, como igreja, porque o mundo tem oferecido tantas coisas e é de uma forma tão sorrateira que a gente não percebe. Você fala que tem vontade de comprar um carro, dá 10 minutinhos, seu celular já está oferecendo o carro. E aí você fala sobre um filme, daqui a pouco está aparecendo um monte de pedacinhos de filmes no seu celular, e aquilo prende a sua atenção de uma forma que você se torna escravo daquilo que era para te servir. Isso é gravíssimo. E sem perceber, gastamos muito mais tempo com coisas que satisfazem a nossa alma ou a nossa carne do que com as coisas que podem alimentar o nosso espírito. Paulo que falou, andai no Espírito. Andar no Espírito é conhecer a palavra, andar na palavra, andar naquilo que Jesus tem nos ensinado. Então aquele que conhece a Cristo também deve andar como ele andou. Eu quero passar para uma outra fase agora dessa ministração, queridos. Que diz respeito a nós mais especificamente. A que nós somos comparados? A Bíblia fala que nós fomos criados do barro, né? O ser humano foi criado do barro. E então nós somos frágeis. Rafael, por favor, você pode pegar minha bolsa aí, por gentileza? Isso. Então nós somos frágeis. Nós somos frágeis, podemos nos quebrar. Imagine que nós somos um vaso de barro ou algum tipo de objeto que foi feito de barro. Tem uma surpresinha aqui para a igreja daqui a pouco. Tomara que dê tempo. Então, se nós fomos criados do barro, somos frágeis, podemos nos quebrar, nós podemos estar fortes para não nos quebrarmos ou ficar mais resistentes. Então, abram comigo, por favor, o Salmo 119, o verso 105. Glória a Deus. Aleluia. Um texto muito, muito conhecido, mas talvez pouco meditado. E hoje a gente vai investir um pouquinho de tempo na meditação desse texto. Salmo 119, o verso 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, nós somos aqueles que são do caminho. E nós só conseguimos andar neste caminho se houver luz. Porque se não houver luz, o perigo ele é muito grande. Então a palavra está dizendo aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A lâmpada é um objeto.
E a luz é aquilo que sai do objeto. A lâmpada que está se referindo aqui no Salmo 119, não são as lâmpadas como hoje. Energia elétrica, e algumas muito fortes, outras mais fraquinhas, umas que alcançam grandes distâncias, outras curtas distâncias. A lâmpada que está se referindo aqui são lamparinas, ou candeias. E aí a gente lembra sempre das 10 virgens, né? Mateus 25, que tem um grande ensinamento a respeito. Mas, se aqui está dizendo assim, queridos, acompanhe comigo o raciocínio. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então essa lâmpada está nos seus pés. Essa lâmpada faz parte de você. Essa lâmpada é um com você. Você, eu, nós somos a lâmpada. Amém? E aí vem dizendo assim, ó, e luz para o meu caminho. Essa luz tem que sair dessa lâmpada. Como eu falei para vocês, nos tempos da Bíblia, né, Jesus, ainda muito tempo antes, as lâmpadas eram diferentes das que nós temos hoje. Elas eram feitas de barro, muito sensíveis. E então, Deus colocou no meu coração que eu deveria comprar e mostrar para vocês. Porque como a gente tem essa preocupação da parte didática, eu acredito que quando a gente vê, a gente consegue memorizar e compreender melhor o ensinamento. Então eu tenho aqui, queridos, uma lamparina, uma candeia. Não sei se vocês já viram. Olha só. Essa é uma candeia usada nos tempos de Jesus. Essa é apenas uma réplica, tá bom? E como que ela funcionava? Percebam que ela é bem simplesinha. Não é bonito, né? Parece que é meio que feito à mão ali, toda deformada. Então pense comigo, nós somos essa lamparina aqui. Nós somos essa lâmpada. Feita de barro. Se eu soltar aqui, muito provavelmente ela vai cair, vai quebrar, porque é frágil. E sabe o que é interessante? Eu estudei um pouquinho sobre isso. Para poder utilizar a lamparina, essa lamparina, o certo é lavá-la primeiro. Lavar com água. E se nós somos essa lâmpada, essa lamparina, essa candeia, nós devemos ser lavados. E o que significa o lavar? A Bíblia fala que nós somos lavados pela palavra de Deus. E ser lavado também tem a ver com arrependimento, tem a ver com batismo. Então, quando essa lamparina ela é lavada, ela é limpa e purificada pela palavra de Deus, ou somos nós também podemos entender que estamos sendo batizados, sendo mergulhados na água e saindo novamente, simbolizando o quê? Agora você é uma nova criatura, porque você se arrependeu dos seus pecados, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então agora você é uma lamparina que foi lavada. E aí, é só isso, meu irmão? Não, de forma nenhuma. Para a lamparina funcionar, precisa ter um combustível dentro dela. E o combustível era o azeite. E o azeite, nos tempos da Bíblia, era usado para muitas coisas. Uma delas era para ter a combustão, para que pudesse iluminar o caminho. Então não se esqueçam, tá bom? Eu falei da lamparina porque nós somos como essa lamparina, somos como essa candeia. Essa estrutura de barro aqui, ela tem uma abertura, aonde deve ser colocado esse óleo, esse azeite. E não pode ser qualquer azeite. Tem que ser o extra virgem, tem que ser o mais puro possível. E nós sabemos que o óleo, o azeite, simboliza a presença do Espírito Santo. Então você e eu, meus irmãos, nós como uma lamparina, temos que ter o azeite dentro de nós, temos que ter o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito Santo dentro de nós é que vai dar a possibilidade de ter o fogo, ter a claridade, ter a luz que vai iluminar o caminho. Só que nós temos que estar atentos. Por quê? Quando a lamparina ela é acesa, quando é colocado o azeite dentro dela, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos o quê? Vigiar. Por quê? O óleo que fica aqui dentro, conforme ele vai se queimando, o óleo vai diminuindo. E eu estava estudando um pouquinho a respeito disso. Uma lamparina, né, uma candeia mais ou menos do tamanho dessa daqui, ela pode durar aí de 3 a 4 horas de fogo, de luz.
Então imagina que você está usando uma lamparina para poder andar, chegar em um determinado lugar, mas só que não tem azeite suficiente. E você não vigiou e acabou o óleo. E aí você ficou nas trevas, você ficou na escuridão. Nós temos que vigiar para que o Espírito Santo que está dentro de nós não venha a ser apagado. Nós precisamos continuar colocando o azeite. Precisamos continuar enchendo, preenchendo essa lâmpada, as nossas vidas. E quanto mais azeite, mais luz, mais fogo. E andar com Jesus é dessa forma. É andar como uma lamparina nas mãos, num caminho que tem que ser iluminado. Agora eu vou passar para uma outra fase aqui, queridos. Ainda tem alguns minutos? Está cedo ainda, né? Vamos imaginar que aqui é um caminho. Esse daqui é um obstáculo, um objeto que pode atrapalhar o meu caminho. Se eu apagar a luz aqui de todo o ambiente, isso não vai ser agora, eu vou ter dificuldade para poder andar. E é assim na vida com Deus. Se eu apagar o Espírito dentro de mim, a Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo. Você vai andar para um lugar de escuridão, num lugar de escuridão, e vai morrer, e vai sofrer. Então nós temos que ter esse entendimento. Andar com Jesus, ser aqueles que é do caminho, é ter essa lamparina acesa constantemente vigiando, porque o óleo pode se acabar. A presença do óleo também, dentro dessa lamparina, simboliza a alegria. Quantos lembram do fruto do Espírito, né? Um dos frutos, o que faz parte do fruto do Espírito é a alegria. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, a alegria tem que emanar de você. As pessoas têm que ver alegria no seu rosto. Existem os momentos de choro, de tristeza, com certeza, mas tem que ser momentâneo. A palavra diz, né? O choro vem numa noite, mas a alegria vem. Então a alegria ela tem que vir. A alegria tem que vir. Você já passou noites chorando? Ou alguns momentos que você estava chorando de tristeza, aquilo para você era um momento de escuridão, um momento de treva? Entendam, queridos. Talvez você esteja passando por isso agora. Mas é só por um momento, porque a alegria tem que vir. Se nós temos o Espírito, nós precisamos emanar essa alegria. Eu trouxe aqui um isqueirinho para poder acender, tá bom? Não se assustem, tá bom? É tudo muito seguro, é bem simples. Eu fiz em casa algumas vezes e deu certo. Preste atenção, tá bom? Esse ar aqui para mim, por favor. Esse eu coloquei apenas um pouco de azeite nessa lamparina. Isso tem que estar atento, vigilante. Porque acaba. Apaga a luz, por favor. Deixa eu ver se vai ficar muito escuro. Assim tá bom. Glória a Deus. Todos estão vendo a lamparina acesa. Eu consigo ver pessoas, mas eu não consigo perceber exatamente quem são, porque vocês estão longe de mim. Principalmente os lá do fundo. Mas vocês conseguem me ver. Porque eu estou na luz. A luz está em mim. A luz está em mim. E é assim que nós temos que ser diante do mundo. A Bíblia fala, vocês são a luz do mundo. E percebam que está acabando, né? Deixa eu ver se vai apagar aqui. Está vindo mais um pouquinho. Sabe, meus irmãos, imagine que eu estou aqui, olha só. Então eu estou descendo aqui. A lamparina aqui, simbolizando que ainda tem essa luz, essa lamparina permitiria ver o que está acontecendo aqui perto de mim.
Então eu poderia descer aqui. E eu posso andar. Mas olha só que interessante. Andar com Jesus é andar de passo em passo. Por quê? Porque a luz, ela vai iluminar aqui perto de mim. Não tem problema se apagou. Tá? Não posso gastar muito tempo com isso. Mas a intenção era essa. Se a luz está aqui perto de mim, está iluminando o caminho próximo de mim. E às vezes nós queremos estar lá na frente, sendo que a luz só está iluminando aqui perto. E isso é muito comum quando pessoas entregam profecias para nós. Meu sogro nos últimos dias tem buscado o Senhor, ele tem sido muito usado por Deus, tem entregado algumas palavras proféticas para a nossa família. E ele entregou uma palavra profética para a Isabelle hoje. E na sequência que ele entregou essa palavra profética para minha filha, eu lembrei um pouquinho da minha história. E falei para ela, sabe filha, a profecia ela foi entregue. Só que não foi dito quando. Essa profecia vai se cumprir. Talvez essa profecia esteja lá na frente ainda. Mas você tem que andar aqui, ó, porque você está sendo iluminado aqui. Quando você está sendo iluminado aqui, você sabe o que você precisa fazer aqui. Pode ligar o ar, por favor? Você precisa ser iluminado aqui. Pertinho. À medida que eu tinha pedido para colocar uma cadeira ali, já tiraram, não tem problema. Mas à medida que você vai andando, se a luz está perto aqui de você, você está conseguindo enxergar o que está próximo de você. E com Jesus é assim, é andar de passo em passo. Não pode estar lá na frente, não pode correr. Não precisa disso. Daí a importância do cristão ser perseverante e paciente. Se você recebeu uma profecia, uma palavra, que algo bom vai acontecer na sua vida, se for do Senhor vai se cumprir, mas é no tempo dele. Às vezes é necessário um período de forjamento, um período de espera, de paciência, um período de capacitação, preparação. E eu falei isso para minha filha. Uma palavra profética que foi entregue na minha vida, veio se cumprir 5 anos depois. Então eu falei para ela, filha, vai se cumprir. Se for do Senhor, amém. O que você tem que fazer? Fazer a tua parte. Estude, confie, busque no Senhor a direção de como que você deve agir até chegar a determinado momento. Não vá correndo, porque lá na frente não tem iluminação para você. A iluminação está aqui, ó. Passo a passo. Isso é andar com o Senhor. E à medida que você vai andando com o Senhor passo a passo, é aí que você vai amadurecendo. Um dos grandes desafios dos seres humanos de hoje é a ansiedade. Nós somos muito ansiosos, nós queremos as coisas para ontem. E a gente sofre porque essas coisas não chegam. E passam tempos e tempos e tempos e você desiste. Ou então você dá o seu jeitinho, coloca ali a carroça na frente dos bois. E aí, no começo parece que até que está dando certo. Mas depois vem aquele baque. E eu comentei com o pastor isso hoje. Um parente nosso tinha assumido a responsabilidade de um ministério. E ele começou a trabalhar loucamente, desesperadamente. Achou que tinha que fazer tudo, resolver tudo. Ele não deu conta. Ficou doente. Teve que se afastar do ministério. Por quê? Porque a luz estava nele. Ele estava com a lamparina. Mas a lamparina estava iluminando aqui pertinho. Ó. Mas ele quis correr. Ele foi muito além, onde ele não conseguia enxergar. Então agora ele estava lá. Se Deus quiser vai dar certo. Talvez este fosse o pensamento dele. Mas nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que ser sábios. Temos que ser sábios porque muitas vezes a gente que procura o nosso próprio sofrimento. Então agora ele está passando por esse momento de cuidado, de tratamento. E não sei quando ele vai poder de novo voltar a servir ao Senhor. A igreja precisa de homens e mulheres que servem. Precisa de homens e mulheres que estão à disposição para poder trabalhar, para poder aprender. Mas é cada um no seu tempo, do seu jeito. Mas o fato é que nós temos que nos dispor. Muitas igrejas, infelizmente, têm falhado, a liderança tem falhado. Por quê? Não capacita os discípulos para colocá-los num determinado lugar.
Então percebam que a palavra não é só para aquele que está ouvindo, mas para aquele que está numa posição de liderança também. A gente acha que aquele que está na posição de liderança já aprendeu tudo o que tinha que aprender. E é mentira. Não é assim, não tem que ser assim. Todos nós estamos na condição de aluno, na condição de aprendizagem. O pastor estava hoje na escola bíblica e eu fico feliz quando ele vem. Talvez outras pessoas, quando estão tendo que compartilhar, ensinar alguma coisa, e tem líderes ali presentes, ele vai ficar receoso. Nossa, eu não posso errar. O que vão pensar de mim? Mas eu consigo ficar em paz com o meu pastor, porque eu sei que tanto ele quanto eu temos entendimento de que, apesar das responsabilidades de cada um ser diferente, nós estamos lado a lado. Todos nós, queridos, nós estamos lado a lado, um do lado do outro. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém está na frente de ninguém, é do lado. É do lado. E eu louvo a Deus porque a nossa amada igreja, por ser uma igreja jovenzinha, tem aprendido isso. Olha o Joe aí, ó, já se dispondo a compartilhar e pregar a palavra. Olha o temor, que coisa linda. Então, todos nós temos a oportunidade. Busque no Senhor, como eu devo fazer. Senhor, me capacita, tira o medo, me ajuda a estar nessa condição. É isso que o Senhor espera de mim. Procure ter certeza de que o Senhor está chamando para fazer. É isso que essa igreja, é isso que é esse corpo. E uma vez que nós, como corpo, entendemos que Cristo é o cabeça, Ele vai dar a direção para nós. A Bíblia fala muito sobre igreja, comparando a mulher, né, o casamento, né, o homem e a mulher. E quando a gente olha para o homem e para a mulher, e a gente sabe que a mulher veio da costela de Adão, olha que interessante, né? E a gente sabe, a costela ela começa aqui e vem até aqui na frente. Não é só do lado, pega na frente e atrás também. Então, se nós temos relacionamentos uns com os outros como igreja, aqueles que estão do nosso lado também podem estar à nossa frente, também podem estar atrás de nós. Mas não é a posição que define a sua importância. É aquilo que você se dispõe a fazer naquela determinada área. Lá no meu trabalho, por exemplo, eu sou responsável muitas vezes para poder controlar a bomba do caminhão, porque eu me especializei naquilo. Agora, se for para trabalhar com altura, fazer algumas coisas de altura, eu vou ter limitações, porque eu não me especializei naquilo, outra pessoa que se especializou. Então, aquilo que ele sabe vai se juntar com aquilo que eu sei, e nós vamos conseguir prestar um bom serviço, e assim é na igreja também. O aperfeiçoamento dos santos é justamente isso. Um vai se associando com o outro, à medida que cada um tem um conhecimento, tem uma área de atuação. E é por isso que a gente consegue caminhar. E o Senhor Jesus vai aperfeiçoando a igreja. Quantos entendem essa palavra de hoje? Amados, como eu falei, nós somos a lamparina, que é frágil e que pode ser quebrada. E nós temos que vigiar para que esse óleo que está dentro de nós não venha a se acabar. E esse óleo é um óleo puro. Tem que ser um óleo puro, porque simboliza o Espírito Santo dentro de nós. Então, o Espírito Santo é puro, é perfeito. Nós devemos tomar cuidado para poder lidar com esse óleo. Nós não podemos desperdiçar esse óleo. Se nós estivermos caminhando e esse óleo acabar, você viu? Aqui o fogo apagou. O pavio tem bastante ainda, mas o fogo apagou. Isso pode me embarrar. Opa, peraí, se o fogo apagou, eu não posso dar continuidade, porque eu vou sofrer riscos. É o momento de você parar e voltar de novo a se encher desse azeite, se encher dessa presença. Abram comigo, por favor, em Mateus no capítulo 5. Esse era o texto que eu queria conversar com vocês um pouquinho. Que fala, né, Jesus, João 5 fala que Jesus é a luz do mundo, mas esse texto também fala que nós somos a luz. Mateus capítulo 5, versos 14 e 16. O verso 14 fala assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, uma lamparina, para colocá-la debaixo de um alqueire. Em outras versões diz que o alqueire é como se fosse um cesto, né, um balde,
Você acende a luz, mas cobre ela com um cesto. Como que as pessoas vão ver a luz em você? Essa luz que está em nós, que é o Espírito Santo, ela deve ser vista por todos. Então ela tem que ser colocada num lugar aonde todos possam ver e perceber. Ei, se você tem a luz de Deus dentro de você, o Espírito Santo dentro de você, as pessoas têm que ver isso em você. As pessoas veem isso em você, veem isso em nós. Lá no seu trabalho, as pessoas veem o Espírito Santo em você. O que você tem feito para demonstrar que você realmente tem esse Espírito Santo? Você transmite amor, paz, alegria, sabedoria, humildade, paciência, todo esse fruto que o Espírito Santo nos concede. Então você vai estar numa posição onde todos vão te ver, porque nós somos a luz. Aqui fala ainda, não, o verso 15: não se acende uma candeia para colocá-lo debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Então vamos pensar na palavra casa como o ambiente onde você está. Não adianta querer só luz, ser luz só aqui nesse ambiente na casa de oração. É lindo de ver, né? Que todo mundo sentadinho, eu aqui, todo mundo com cara de crente, com cara de cristão, temente à palavra, obediente, respeitoso, todo mundo em silêncio. É fácil ser cristão aqui. É fácil emanar luz aqui. Está todo mundo no mesmo objetivo, no mesmo foco. Mas ali no verso 14 fala: vocês são a luz do mundo. Aqueles que não têm Cristo têm que ver luz em você. O verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não tem como uma pessoa que tem o Espírito Santo não apresentar obras, não fazer obras, não tem como. Jesus e os discípulos serviam o tempo todo, e aquilo chamava a atenção. Aquilo era a luz que estava brilhando na vida daqueles homens. Quer ganhar uma pessoa para Cristo? Faça algo por ele, faça algo para ele, atraia a atenção dele. E quando ele vê que tem algo diferente, que tem uma luz em você, aí é o momento que você vai evangelizá-lo. É Jesus que mora dentro de mim. Eu vou te dizer mais, ele pode morar dentro de você. Então assim brilhe a vossa luz, para que vejam as vossas obras. E essa parte é importante: e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muitas vezes as pessoas, quando elas veem que a gente faz algo bom, fala bonito, se veste bem, está apresentável, ela começa a te glorificar, ela começa a te honrar, começa a te exaltar. E isso é um perigo muito grande para nós, porque a gente começa a se achar também. E aí corre-se o risco de não dar mais a glória para o Senhor. A pessoa que está no mundo, muitas vezes ela não vai entender que a glória tem que ser para Deus. Nós temos que levar elas a entender isso. Ei, eu fiz isso, eu estou aqui, eu falei isso, mas a glória é para Deus. Toda glória, toda honra, todo louvor tem que ser para Deus. Isso é andar no caminho, isso é ser lavado pela palavra, entendendo e compreendendo e vivendo ela. Eu não lembro com quem que eu conversei esses dias, mas acho que foi minha irmã. Ela falou assim: esse ano eu quero ganhar pelo menos 5 almas para Jesus. Olha que lindo, né, esse pensamento, né? E nós colocamos o que como meta para atingirmos esse ano? Um emprego novo, viajar para um lugar diferente, descansar mais. Mas em Deus, o que nós colocamos como meta para a glória de Deus neste ano que está se iniciando aí? É um tempo de reflexão, meus queridos. O mundo está aí, precisando ver essa luz, precisando ver Jesus através das nossas vidas. Não é só falar, é fazer também. Sabe? Ter uma vida de gratidão, uma vida de humildade. Os discípulos de Jesus, quanto Jesus, humildade expressiva na vida deles. Isso era lindo demais. Às vezes a gente fica dando crédito e valor para pessoas que estão numa posição tão arrogante, de altivez. Não é esse o reino que Jesus colocou em nós, dispôs para nós. É totalmente o contrário disso.
É humildade. Lembra que eu falei da lamparina? Ela não é bonita. É barro, não tem uma corzinha feia. É engraçado, mas foram essas pessoas que o Senhor escolheu. Pessoas humildes e simples que não dão o valor para a aparência, para o jeito de ser, para o que tem, tanto quanto para Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor tem que ser para Deus, independente da posição que você está. Deus nos chamou para isso, amados, como igreja. Só mais um comentário com vocês aqui do Salmo 119, meus queridos, que eu fiz uma observação e já estamos caminhando para o fim. Aleluia. Obrigado, meu Senhor. Então eu falei que essa lâmpada somos nós. E a luz está dentro de nós. A luz é o Espírito Santo, que está no nosso espírito. Agora há pouco o meu irmão apagou lá para me demonstrar aqui a lamparina funcionando no escuro. Mas imagina que esse espírito que está dentro de você se apagou. As pessoas não vão conseguir te ver mais. Se as pessoas não estão vendo em Cristo em nós, será que nós não estamos apagados? Será que não está fraquinha essa luz? Está faltando mais azeite? É o tempo de nós buscarmos ser cheios desse azeite. Provérbios 20, 27, isso aqui o Senhor falou muito ao meu coração, até a pastora Luciana que comentou isso, acho que foi lá no acampamento. Provérbios 20, 27, é o último texto, tá bom, meus queridos? Diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo e o mais íntimo do corpo. Então o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Um dia o nosso espírito estava apagado. Essa lâmpada do Senhor não emanava luz mais. Mas agora, nascidos de novo, por meio da nossa fé em Cristo, submetendo ao senhorio deles, nós temos um espírito novo. Esse espírito se acendeu. É como o irmão apertou o botão lá e aquela luz novamente. Então o espírito do homem, 20 e 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ei, Deus, Cristo, vai falar com você, é no teu espírito, não é na tua alma, não é no teu corpo. A gente fica fazendo coisas, atos religiosos no reino, na igreja, mas é tudo por alma, é tudo por corpo, é tudo momento, e não é assim. Nós temos que entender no nosso espírito que Deus está querendo que nós façamos. Eu comentei desse meu parente que teve esse chamado do Senhor para poder cuidar de uma igreja. E eu creio que ele recebeu esse dom de Jesus, de pastorear uma igreja. Eu creio que ele recebeu. Mas será que já era para aquele momento? Será que ele já tinha sido forjado o suficiente? Será que ele já estava totalmente preparado e capacitado? Esse entendimento que ele teve no espírito dele de que tinha sido chamado para ser um líder espiritual, cuidar de pessoas. Será que ele entendeu no espírito dele como era que era para ser feito? Ou quando que era? Porque se ele levou isso para a alma, não, tem que ser agora, eu vou fazer e acontecer, e são muitas vidas, e eu posso, e eu sei fazer isso, e fazer aquilo outro. Eu estou comentando isso bastante vezes, porque mexeu muito comigo. Porque quem está em volta acredita realmente, não, Deus está com ele, o ministério vai crescer, e vai longe, e Deus está com ele. Mas será que era o momento? Será que todas essas responsabilidades que ele tomou, ele estava preparado para aquilo? Então o Senhor nos chama, meus queridos, para poder fazer a obra dele. Mas não é um monte de coisa porque você não dá conta. E nós precisamos cuidar do nosso pastor, porque o nosso pastor tem muitas responsabilidades. E ele precisa de ajuda para podermos cuidar uns dos outros. Tem muitas pessoas ficando doentes, precisando tomar medicamentos, não consegue dormir,
tamanha preocupação com dores pelo corpo, dor de cabeça, tamanha preocupação com excesso de responsabilidades. Nós não podemos cair nesse engano. Nós não podemos deixar levar pela alma, porque o Espírito do Senhor, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Para nós conseguirmos ouvir Deus no nosso espírito, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Coloquem como meta buscar o Senhor mais intensamente esse ano. Aproveitar todas as oportunidades que o Pai nos oferece para estar na presença dEle. Todos. Tenha tempo com Deus, em casa, com filhos, com esposa, sozinho. Tem tantas coisas que nós podemos fazer para poder alimentar o nosso espírito e conseguir entender o que Deus está falando para nós. E o Senhor almeja tanto isso, Ele quer tanto isso. Quer ter intimidade conosco. E essas bênçãos, como eu falei lá do tempo que estavam sobre Abraão, também é para nós. Porque Ele falou, todas as famílias da terra serão abençoadas. É para nós nos dias de hoje também. E era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu gostaria de ministrar um louvor. E você pode me ajudar, filho, por favor? Igreja, pode fechar os olhos, por favor? Vamos ter um tempo de oração agora. Eu fiz aqui, irmãos. Aleluia. Meus irmãos, lembremos novamente. Fechem seus olhos, por favor. Nós somos como uma lamparina. Um objeto de barro frágil. Que precisa ter óleo dentro para que haja fogo. Para iluminar o caminho que nós temos que continuar caminhando. E esse iluminar tem que ser pertinho da gente. Não vai iluminar lá na frente, queridos. Não é lá na frente, é aqui pertinho. Você pode almejar algo que está longe, mas você tem que estar aqui pertinho, passo a passo, para chegar nesse objetivo que Deus deixou claro no seu coração. Você não vai chegar lá sozinho. Deus não quer que façamos as coisas sozinho. Deus espera que nós tenhamos intimidade e comunhão com Ele, caminhe lado a lado com Ele. Passo a passo com Jesus. Então, meu querido irmão, se você entende que como uma lamparina precisa ter muito azeite, precisa ter muito Espírito Santo, começa a pedir para o Senhor nesta noite. Senhor, eu reconheço que eu sou frágil, que eu posso cair, que eu posso me quebrar e posso até morrer. Mas eu sei que se eu tomar cuidado e prestar atenção para que o azeite, o Espírito do Senhor permaneça em abundância na minha vida, eu vou continuar emanando luz. As pessoas vão conseguir me ver, olhar para mim, e eu vou te dar honra e glória. E eu vou conseguir caminhar passo a passo, à medida que essa luz vai iluminando o meu caminho. E eu sei, Senhor, nós como igreja sabemos que no caminho há muitos acidentes, há muitos buracos, há perigos, há pessoas querendo nos maltratar, nos machucar, nos derrubar, nos parar. Essa é a estratégia do diabo, Senhor, nós sabemos disso. E ele usa pessoas do mundo que ainda não conhecem a Cristo. Mas sabemos que se tivermos o Teu Espírito Santo, não precisamos ter medo, porque o Senhor vai conduzir os nossos passos. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos dá forças, o Senhor batalha por nós. O Senhor quer falar no nosso coração o que devemos fazer a cada dia. O Senhor quer ter intimidade conosco, mas às vezes a gente não quer. Temos se deixado levar por sentimentos e emoções. Isso tem tomado tanto tempo nosso, Pai. Mas hoje, Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Pai, que precisamos do Teu óleo. Que precisamos desse óleo puro. Ser cheios da Sua presença, Senhor. Esse fogo, Senhor Deus,
que vem do Senhor, que também purifica, Senhor, que ilumina o caminho, Senhor. É esse fogo que nós queremos ter dentro de nós, com ousadia, com unção, com dom, Senhor Deus, fazer a diferença neste mundo, porque assim como Jesus falou que Ele era a luz do mundo, Ele diz que nós também somos a luz do mundo, então as pessoas precisam ver em nós essa luz do Teu Espírito. Então eu te peço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nos enche desse óleo puro, Senhor. Continue a orar, igreja, continue a orar, peça para que o Senhor te encha nesta noite, reconheça que você é um vaso frágil diante do Senhor, e que sem Ele você não pode nada. Peça perdão também, se você tem dado passos além daquilo que o Senhor tem te mostrado. Fogo alto, óleo puro, derrama, Senhor, sobre mim. Fogo alto, óleo puro, derrama, Senhor, sobre mim. Gera a tua santidade, Senhor. Gera tua santidade, gera tua santidade sobre mim, sobre mim. Sobre mim. Meu Deus e meu Pai, eu agradeço ao Senhor, porque o Teu amor, Deus, foi provado nesta noite. O Senhor nos revelou a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. O Senhor nos fez lembrar, Senhor, que nós estamos caminhando, que nós somos aqueles chamados para serem do caminho, e que esse caminho que trilhamos, que caminhamos, não tem que ser sozinho, não tem que ser do nosso jeito, mas na direção de Jesus, na direção do Espírito Santo. E sabemos, ó Papai, que mesmo que haja luz próximo de nós, há perigos, há caminhos tortuosos, acidentados, que à medida que vamos caminhando nessa luz, podemos ver, podemos corrigir, se acertar. Mas é necessário, Senhor, ter esse entendimento de que somos como um vaso, que tem esse óleo precioso, esse Espírito Santo que é derramado sobre todo aquele que crê. E nós cremos, Senhor, nós cremos que o Senhor derramou o Seu Espírito Santo sobre a igreja. Nós cremos que o Senhor faz morada dentro de nós pelo Espírito Santo. E quantas vezes, Senhor, nós sentimos essa presença, nós ouvimos a voz, nós percebemos as grandezas do Senhor, mas tantas vezes, meu Deus, deixamos de lado e temos dado mais valor, Senhor, àquilo que o mundo tem nos oferecido, Senhor. E por causa disso, temos parado, temos ficado machucados, cansados, não conseguimos muitas vezes encontrar o descanso no Senhor. E isso nos fere pessoas ao nosso redor, à nossa volta. Em nome de Jesus, meu Pai, eu clamo agora pela amada igreja, pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças, pela liderança, Senhor. Sonda o nosso coração agora e a nossa mente, Senhor. Meu Deus, estamos aqui, Senhor. Precisamos desse óleo puro, Senhor,
ser cheios, ser cheios. Trata o nosso interior, Senhor, nos renova, em nome de Jesus Cristo. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Nos ajuda a reorganizar os nossos planos, as nossas metas, e colocar o Senhor, o Teu reino como prioridade. E eu não estou falando só como igreja, mas para com a nossa família principalmente, Senhor. Porque às vezes nos dedicamos tanto à obra e trabalho, agimos como uma vida religiosa e deixamos de cuidar de quem importa mais para nós. Muitas vezes a esposa, o marido, o filho, e achamos que está tudo bem, mas é mentira. O Senhor nos ensina que nós devemos cuidar uns dos outros, cuidar da nossa família, cuidar dos irmãos, mas é do seu jeito, não é do nosso jeito, Senhor. Por isso nós também te pedimos que nos perdoe, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos perdoe, Senhor, e nos enche com esse teu óleo. Que esse fogo santo, Senhor, queime em nós e possa gerar uma luz tremendamente brilhante, Senhor, para que a gente não venha se corromper, cair, vacilar, se machucar, mas que também as pessoas, o mundo possa ver em nós a luz do Senhor, o brilho do Senhor, e assim possamos entregar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Igreja, se você conhece essa igreja, aliás, desculpa, irmãos, se vocês conhecem essa canção, cantem comigo, cantem para o Senhor, como se fosse uma oração, pedindo para que o Senhor te encha desse óleo puro, que o Senhor gere em nós, em você, em mim, essa santidade. Fogo alto, óleo puro, derrama, Senhor, derrama, Senhor, sobre mim. Fogo alto, óleo puro, derrama, Senhor, sobre mim. Gere em nós a sua santidade. Maravilhoso é o Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por nunca desistir de nós, Senhor. Somos ainda tão imaturos, Senhor. Ainda temos tanto o que aprender, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, se revela para nós de uma forma especial, Senhor. Só o Senhor que conhece cada coração que está aqui presente, Senhor. Que essa palavra que foi ministrada no meu coração, no coração da igreja, Senhor, não seja só um impacto momentâneo, meu Pai, mas que gere, Senhor Deus, uma transformação que vai perdurar, Senhor, que venha alcançar todos que estão longe ainda, Senhor. Colocamos diante do Senhor humildemente, pedindo, Papai,
nos enche. Muda o nosso coração. Renova a nossa mente. Nos faz, Senhor Deus, se sentir atraídos pela Tua palavra, amar a Tua palavra, ter desejo profundo, fome e sede. Aleluia. A Tua palavra fala: derramarei água sobre o sedento. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Temos sede de Ti, Senhor. Então derrama sobre nós, Senhor, essa água maravilhosa que refrigera a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão. E é isso, meus amados irmãos. Não sei se eu falei demais, mas de tudo que eu compartilhei com vocês, guardem isso no coração. Permaneçam cheios, busquem estar cheios da presença do Espírito Santo. Se não estiver cheio, vai cair, vai andar na escuridão, vai estar perdido. E vocês podem ter certeza que a glória do Senhor vai ser manifesta na nossa vida. Não tenham dúvida disso. Amém? Glória a Deus. Alguém gostaria de compartilhar algo, dar algum recado? Pastor, talvez? Amém. A igreja pode se levantar em nome de Jesus? Amém. Mais uma vez, amados, eu quero estar reforçando com a igreja a importância de estudarmos a palavra, de estar presente aí na escola bíblica, de estar presente nas células. Só o culto aos domingos para receber a palavra do Senhor é muito pouco perto daquilo que precisamos. Precisamos nos organizar para continuar caminhando como uma igreja forte, firme, perseverante, apressando a vida do Senhor, como falei hoje de manhã aqui na escola bíblica. Vamos para casa? Aleluia. Estenda as mãos, por gentileza. Vamos receber a bênção do Senhor. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo, esse óleo puro, precioso, possa estar cheios, transbordantes em nossas vidas, sobre cada um dos que aqui estão, sobre as famílias. Aleluia. Na graça do Senhor Jesus Cristo, vão em paz, meus queridos irmãos. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.